Fala, galera Trunks, Peter aqui pra gente ver mistérios não resolvidos do 4chan. Ou resolvidos, eu não lembro. Mistérios que foram resolvidos pelo 4chan. Mistérios que foram resolvidos. Porra, vocês entenderam? Mistérios que foram resolvidos do 4chan. O que nunca foi resolvido foi o garoto espertinho que mandou a criançada pro 4chan. Até hoje eu não entendi esse mistério. Consegui entender. Mas assim, você já entrou no 4chan, Bruce? Fala a verdade. Eu juro que não. Você nunca entrou no 4chan? Eu já tive curiosidade, mas eu esqueci e eu sempre esqueço. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, vou fingir que eu acredito, porque eu sei que ninguém acreditou nisso aí. É verdade. E atenção, galera, todo mundo convidado pro clube de membros, vocês mandam as perguntas pra gente, a gente responde. Quer mandar pergunta, ter sua pergunta respondida em vídeo? Então, entra pro clube de membros, em breve lives também extras pro clube de membros e vídeos exclusivos pros clubes de membros, ok? E também, ó, destaque pra quem é membro, vai ficar aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, vamos começar aqui. Antes eu quero dizer, o que é 4chan? Vocês sabem o que é 4chan? Eu vou dizer pra vocês. Vocês sabem que Deep Web é aquela parte nojenta da web, né? Que ninguém tem acesso, muito difícil ter acesso pra Deep Web, porque você tem que ter um navegador que seja anônimo, é um outro caminho, ninguém tem endereço fixo na Deep Web, você faz tudo de ruim na Deep Web. Entende? Mas Peter, 4chan na Deep Web? Não. 4chan é um caso raro que deveria ser na Deep Web e passou a ser na Surface, né? Que é a internet que a gente usa, a gente chama de Surface. Lembrando, a Surface é uma pontinha do iceberg, vamos sempre fazer essa analogia, e a Deep Web é o iceberg inteiro pra baixo, então tem muita coisa. Ainda tem a Dark Web lá embaixo, que é a pior parte de todas. E eu não diria, cara, nem que seria impossível o 4chan ser da Dark Web. Por que eu tô falando isso? Porque eu já entrei na Deep Web. E sim, cara, eu vi tudo lá. Eu vi, inclusive, como é que eu vou dizer? Dá um bip aí, editor. Tem lá dentro, sim senhor, cara. Isso apareceu lá e é horrível ver uma coisa dessa. Cara, o 4chan é tipo o esgoto da internet. Dito isso, vamos ver os mistérios resolvidos do 4chan. Jenna Jameson é uma das estrelas adultas mais bem-sucedidas do planeta e passou anos construindo sua presença. Pera aí, Mágica Martina? Não é possível. Milhões de seguidores, engajamento constante e uma conexão direta com os fãs. As redes sociais... Olha esse feed. Galera, isso é facílimo fazer com IA hoje em dia. Tô errado, Bruce? Muito fácil, muito fácil. Caraca, hein, cara. Eu fui longe agora no meu pensamento, hein. Empreendedorismo. Eram sua ponte com o mundo. Mas um dia essa conexão foi cortada. Suas contas não foram apenas hackeadas, estavam sendo apagadas, pedaço por pedaço. Fotos sumiam, mensagens desapareciam e as redefinições de senha falhavam. Foi então que a realidade bateu. Alguém tinha acesso total às suas contas. E não estava apenas brincando, estava tentando apagá-la por completo. Jenna não precisou procurar muito para imaginar quem estava por trás disso. Ela havia demitido recentemente uma assistente, alguém em quem confiava e que tinha acesso às suas contas. Agora parecia que essa mesma pessoa usava essa confiança contra ela, mas embora... Pô, será, cara? Tão ressentido assim a ponto de querer apagar tudo? Já teve gente que saiu do time, cara, e que, porra, não faria uma coisa dessa, eu acho. Quer dizer, poderia até fazer, mas não fez. Se tivesse uma forte suspeita, Jenna não tinha provas e com cada vez menos controle sobre suas redes, sabia que precisava de ajuda. A questão era, a quem recorrer? A maioria das pessoas diria pra ela criar novas contas e seguir em frente, mas... Sim, o que eu diria pra ela fazer é entrar em contato com as redes sociais e tentar recuperar o perfil. Só que, como fazer isso, né? A dica que eu dou pra vocês, faz barulho, cara. Vai nas outras redes sociais, marca a rede social, manda a galera reclamar. Faz, cara. Sempre vocês conseguem agora. Você consegue isso juridicamente, consegue. Você pede pro advogado entrar em contato com a plataforma e tem vários meios de fazer isso, ok? Às vezes até você processando a matriz. Faz um processo internacional. Você processa lá a matriz de São Francisco, ou sei lá onde vai estar. Jenna não queria começar do zero, ela queria justiça. Então, em vez de buscar ajuda nos meios convencionais, ela recorreu ao 4chan. Ela foi direto ao fórum e postou seu pedido desesperado por ajuda, explicando a situação. Suas redes haviam sido sequestradas, suas fotos estavam sendo deletadas. Ou seja, eu acho até que ela foi num lugar bom, cara. 4chan pra isso, porque o 4chan tá cheio de hacker ali, entendeu? Tá cheio de cara que poderia até saber de alguma coisa. E ela acreditava que sua ex-assistente era responsável. Não tinha provas, apenas uma forte suspeita. Agora precisava que o 4chan fizesse o que sabia fazer de melhor, encontrá-la. Mas o 4chan não aceitava pedidos de qualquer um, especialmente de celebridades. Muitos duvidaram. Poderia ser um trote, uma conta falsa ou alguém buscando atenção. Antes de ajudarem, exigiram uma prova de que era realmente Jenna Jameson. E foi aí que tudo tomou um rumo que só o 4chan poderia prever. Deram a ela duas opções. Postar uma foto com um sapato na cabeça, uma piada antiga usada como verificação, ou postar uma foto sem roupas. A maioria das pessoas teria ignorado ou se revoltado, mas... Pô, mas foto sem roupa qualquer um consegue pegar no OnlyFans dela, né, cara? Eu prefiro a foto do sapato na cabeça. Jenna sabia com quem estava lidando. Entendia que se quisesse ajuda, teria que jogar conforme as regras deles. Então ela fez as duas coisas. Primeiro postou a foto com o sapato na cabeça. Que sapato na cabeça, cara? Não tem sapato nenhum na cabeça aí, mas tá bom. Ali tem sim, cara. O salto aí, ó. Não, mas não tá na cabeça, pô. Tá aqui do lado, cara. Pra mim o sapato tem que ficar aqui, cacete, porra. Qual a dificuldade de fazer isso aqui, cara? O cara tá com o sapato na cabeça. Isso convenceu boa parte dos usuários, mas alguns ainda duvidavam. Então ela foi além. Postou uma foto sem a parte de cima, o que imediatamente chamou... Cadê? Cara, tá censurado. Você não tá vendo a censura? Ah, tá? Ela tá com a blusa aberta. Ah, eu sei disso. Atenção do fórum. A desconfiança sumiu. Jenna havia se provado do jeito mais
mais 4chan possível e agora tinha a cooperação total deles. A caçada ao hack misterioso tinha começado. Em poucas horas, os usuários começaram a juntar pistas. Como Diana já suspeitava da ex-assistente, eles tinham por onde começar. Mas o 4chan não se contentou com a palavra dela, queriam provas. Passaram a dissecar cada detalhe do ataque, analisando os rastros digitais que a assistente havia deixado sem perceber. E não demorou pra... Brother, na boa, cara, homem é muito gado, cara. Todo mundo pode, cara, os caras mais nervosos, mais raivosos, aquela galera que joga LOL, xinga todo mundo, tá tudo lá, cara. Chegou uma mulher lá, porra, mostrou o decote. Não, vamos ajudar, vamos dar a senhora, o que é isso? A gente vai descobrir, porra. Para encontrarem resposta, a ex-assistente de Jenna não havia invadido as contas no sentido tradicional. Quando Jenna confiou a ela as senhas e permissões, a ex-funcionária manteve o acesso mesmo depois de ser demitida. Com essa descoberta, o 4chan mudou de foco. Não bastava apenas identificar o culpado, eles queriam justiça. E no 4chan, justiça costuma vir de uma forma, o doxing. Em questão de horas, o nome real da ex-assistente, antigos apelidos e detalhes pessoais foram expostos para todo mundo ver. Vasculharam seu histórico online, ligaram suas contas de redes sociais. Então foi a ex-assistente. Foi, realmente parece que foi. Até o endereço de sua casa foi tornado público. Eles haviam passado semanas agindo nas sombras, acreditando que ninguém jamais conseguiria rastrear o ataque até eles, mas agora estavam totalmente vulneráveis. E foi aí que tudo mudou. A ex-assistente tinha duas opções: continuar lutando uma batalha perdida ou recuar antes que as coisas piorassem. Com sua identidade exposta e a internet inteira se voltando contra ela, não havia saída. O medo das consequências reais, de Jenna tomar medidas legais, do assédio constante de usuários anônimos, de não ter mais onde se esconder, foi demais. Se ela devolveu o acesso por vontade própria ou apenas parou de interferir, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa ficou clara: ela foi intimidada até desistir. Jenna conseguiu redefinir suas senhas e bloqueá-la de vez e finalmente recuperar o controle total de suas contas. Porra, galera do 4chan, quem diria, hein, cara? Os caras são brabos. Pô, fazem coisa maneira também. Galera do 4chan, não fica com raiva minha, não. Não é pra tentar me hackear, não. Nem faz expose, nem dox meu, não, cara. Não vão achar nada, hein? Tô falando, hein? Barbie.avi. Barbie.avi. É vírus, né? Já olha e fala assim, rapaz... No verão de 2009, um usuário anônimo do Fórum Paranormal do 4chan compartilhou uma experiência estranha. Depois de ir a uma festa de um amigo, ele encontrou uma torre de computador jogada perto de uma lixeira e uma antiga área industrial. Curioso, ele levou o equipamento para casa, esperando aproveitar algumas peças. Ao ligá-lo, encontrou um arquivo de vídeo escondido nas pastas do sistema, chamado Barbie.avi. Pelo menos é assim que a história foi contada. O suposto vídeo foi então publicado na internet em várias partes, mostrando uma mulher de cabelos longos e cacheados, sentada contra uma parede lisa. Ela parecia conversar com alguém fora de cena, mas o áudio estava distorcido, tornando impossível entender o que dizia. Só que havia um detalhe que tornava aquele vídeo, aparentemente banal, muito mais misterioso. Ela não tinha um dos braços. Mais estranho ainda, por alguns segundos, e uma Caraca, eu tava olhando aqui e falei assim, será que é um bug do vídeo? Mas realmente... das gravações, até ela exibia brevemente. Quando ela tava com os braços cruzados, tava dando um bug visual no cara. Eu tava achando que ela tava com o braço assim pra trás da cadeira, sacou? Um conjunto de letras enigmáticas. A princípio parecia algo sem Didi! Porra! Eu tô vendo Didi! Didi, Mocó, São Rizé, colesterol. sentido, apenas mais uma pista criptografada, mas então alguém reconheceu o que aquilo significava. E foi aí que a conversa tomou um rumo bem mais sombrio. Essas letras não eram apenas um código aleatório, era a sigla de transtorno de identidade da integridade BIID, Body Integrity Identity Disorder. corporal, uma condição rara e controversa De com novo. um código aleatório. Era a sigla de transtorno de identidade da integridade corporal, uma condição rara e controversa em que a pessoa sente que uma parte do próprio corpo não lhe pertence. Em casos extremos, alguns chegam a buscar amputações, acreditando Olha onde que isso tá indo. que só assim se sentirão completos. Você tem alguma parte do corpo que você acha que não te pertence, Bruce? Não, tá tudo tranquilo por aqui, Por cara. enquanto Tudo tá é meu. tranquilo. Essa revelação deixou o tópico ainda mais tenso. Estaria a Barbie.avi mostrando uma pessoa com essas condições? Ou havia algo mais sinistro por trás disso? Não havia provas, apenas teorias, mas o mistério era o que mais chamava atenção. A teoria mais perturbadora dizia que Barbie.avi poderia ser parte de um snuff, de filme real, uma gravação de uma mulher sequestrada e mutilada contra a própria vontade. Para quem acreditava nisso, o braço ausente era um indício de que algo terrível havia acontecido. Mas então surgiu uma descoberta decisiva. Um usuário começou a vasculhar arquivos médicos antigos e segmentos obscuros de TV, tentando encontrar qualquer coisa que se parecesse com o vídeo, e finalmente encontrou. A mulher de Barbie.avi não era vítima de crime algum. Seu nome era Tamara Klein, e ela havia sido entrevistada anos antes sobre sua experiência de viver com apenas um braço. Tamara, na verdade, perdeu o braço em um acidente doméstico com uma máquina de lavar. A baixa qualidade do vídeo, a falta de contexto e o nome estranho do arquivo contribuíram para criar a ilusão de que algo macabro estava acontecendo. No fim das contas, Barbie.avi não era uma relíquia sombria da Deep Web, nem um vídeo de assassinato real, mas sim uma prova de como a internet é capaz de transformar até as histórias mais obscuras em mistérios aparentemente sem solução. É aquilo, eu falo pra vocês, nós seres humanos tendemos a acreditar no caminho mais complicado, mais misterioso, mais impossível. Guerra da Cientologia. Aí, Tom Cruise. Sabe que Tom Cruise é a cara da cientologia, né? Ele come placenta na sopa, né? Tem isso, cara. Isso é doideira, cara. É janeiro de 2008, e um vídeo estranho começa Ó, começa com quem? Não viu o vídeo não, galera. a se espalhar por toda a internet. No vídeo, Tom Cruise fala com enorme paixão sobre a Cientologia, uma religião misteriosa que muita gente ainda não entende completamente. Ele se descreve e descreve outros
outros cientologistas como autoridades da mente, afirmando que eles podem curar e salvar o mundo. Para a maioria das pessoas, o vídeo parecia apenas algo curioso, talvez até engraçado, nada demais, pelo menos no início, mas logo depois que o vídeo apareceu, algo inesperado aconteceu. A igreja da cientologia, conhecida por proteger seus segredos com unhas e dentes, não queria que aquele vídeo estivesse circulando. Eles começaram a agir com força, enviando ameaças legais e exigindo que os sites removessem o conteúdo imediatamente. Querendo que o vídeo do Tom Cruise não aparecesse? Parasse de ser veiculado, a cientologia. Cópias do vídeo sumiram do YouTube e várias páginas que exibiam ele foram tiradas do ar. Para o público comum, era só mais um evento bizarro da internet, mas nem todos pensavam assim. O 4chan e o que viria a se tornar o embrião do grupo hacker Anonymous viram aquilo de outra forma, como censura. Eles acreditavam firmemente que a internet deveria ser livre e aberta para todos. De repente, a reação agressiva da cientologia despertou a raiva de milhares de pessoas. Membros do Anonymous começaram a se reunir em fóruns, discutindo formas de agir contra a organização. No começo, eram só piadas e conversas vagas, mas rapidamente aquilo se transformou em algo muito maior. Então, em 21 de janeiro de 2008, o Anonymous lançou um vídeo próprio, mas ao contrário de Tom Cruise, esse tinha um tom sério e ameaçador. Uma voz misteriosa declarava com firmeza uma mensagem direta à cientologia, e com essas palavras, uma guerra digital era declarada. Nascia ali a Operação Chainology, uma das maiores campanhas online da história. Mas até onde o Anonymous estaria disposto a ir para enfrentar a cientologia? Anonymous versus uma religião, né? Tipo, uma seita. E quais segredos seriam revelados sobre uma das religiões mais enigmáticas do planeta? No início, a cientologia não levou Anonymous a sério. Para eles, era impossível que um grupo de usuários anônimos da internet representasse uma ameaça real a uma organização tão poderosa e secreta. Mas o Anonymous não estava brincando, eles cumpriam exatamente o que prometeram. Milhares de pessoas comuns ao redor do mundo se uniram sobre o mesmo nome, Anonymous. E o objetivo era claro, enfrentar a cientologia e expor seus segredos escondidos. Cara, maldito Tom Cruise, cara. O Tom Cruise foi fazer um videozinho simples e, de repente, condenou a cientologia. Tá geral, o mundo inteiro tá se unindo no Anonymous para ir contra a cientologia. O primeiro passo do plano foi um ataque massivo online. Em 18 de janeiro de 2008, os sites oficiais da cientologia começaram a ficar lentos. Para, vai atacar um site de cientologia? Quem tá acessando? Só o Tom Cruise. Ninguém acessa um site desse, cara. Que isso, cara? Cara, quem que acessa site de cientologia? O cara vai acessar qualquer site, nem o cara da cientologia vai acessar a cientologia, pô. Até que de repente caíram completamente. O Anonymous havia lançado um ataque de DOS, enviando tanto tráfego falso aos servidores. Ataque de DOS, aquele ataque vai flodando, ataque vai fazendo ping direto naquele endereço lá, pá, um atrás do outro, uma sequência, muita coisa. Aí o servidor não aguenta, cai. Da igreja que o sistema não conseguiu suportar e entrou em colapso. A mensagem era clara. O Anonymous era forte, determinado, e tinha poder o suficiente para derrubar as operações digitais da cientologia. Mas os ataques online não eram suficientes para o Anonymous. Pouco tempo. Que operação digital, cara? Que operação digital? Os caras têm um site que deve divulgar a religião deles, as igrejas, os points, mas eles têm alguma, tipo, e-commerce? Vai vender o quê, meu irmão? Placenta? Vai vender bonequinho do Tom Cruise. Porra. Tempo depois, algo ainda mais chocante aconteceu. Documentos secretos da cientologia começaram a aparecer por toda a internet. O Anonymous vazou e-mails internos, informações privadas e arquivos confidenciais, exatamente o tipo de conteúdo que a igreja mais queria manter escondido. Esses vazamentos revelaram detalhes perturbadores sobre as práticas internas da cientologia, fazendo muita gente se perguntar até onde iam os segredos da organização. Ainda assim, o Anonymous não havia terminado. De repente, a guerra digital se estendeu para o mundo real. Em 10 de fevereiro de 2008, milhares de membros deixaram suas telas e foram às ruas em protesto, de Nova York a Londres, de Sydney a Berlim. Pessoas comuns se reuniram em frente a prédios da cientologia ao redor do mundo, carregavam cartazes, gritavam por respostas e atacavam a igreja publicamente, mas um detalhe chamava atenção. A maioria dos manifestantes usava a mesma máscara, que logo se tornaria um símbolo global de liberdade e resistência. Cara, mas vamos lá. O que tá acontecendo aqui? Eles estão atacando a igreja da cientologia pelo que exatamente? Pelo fato deles terem tentado tirar os vídeos da internet. Foi o que eu entendi. Tipo, ninguém tá atacando a cientologia pela religião em si, pelo que eles acreditam, entende? Pela fé deles. Eles estão atacando pelo fato deles terem tentado censurar. O que não falta é censura de outras partes. Não é só de igrejas, né, cara? No caso dessa igreja aqui, mas, pô, já tem quantos governos existem aí tentando censurar a internet? No Brasil mesmo, cara. No Brasil nós temos censura também. Velada, mas tem. E às vezes nem tão velada, às vezes fica na cara mesmo, escancarado. Os jornais, TVs e sites do mundo todo começaram a cobrir o movimento. O Anonymous não apenas havia declarado guerra, havia conquistado a atenção do planeta inteiro. A cientologia, agora, estava sob intensa investigação, mas aquilo era apenas o começo. Um dos primeiros e mais chocantes vazamentos revelou algo conhecido como a política de jogo justo. Segundo os documentos, a cientologia instruía secretamente seus membros de qualquer pessoa que criticasse a igreja, a partir daquele momento fosse considerada inimiga, e podia ser tratada sem piedade, sem compaixão e sem consequências. Como assim? O que é? Eu tô dentro da cientologia, aí eu critico a cientologia e eu vou ser tratado sem piedade, sem clemência? O que é isso? Eu acho que pode, tipo, ter uma exclusão pública por parte de figuras influentes, sabe? Me exemplifica, o que é isso? O que é ser tratado sem piedade? Ah, cara, eu acho que é começar a ser excluído mesmo. Sem piedade, Ser excluído, ó.
aqui você não vai mais ficar. Isso pra mim, tá bom, tô indo embora. Pra mim, isso soa como ameaça, falar que eu vou ser tratado sem piedade. Fica meio macabro. A igreja, a partir daquele momento, fosse considerada inimiga. E podia ser tratada sem piedade, sem compaixão e sem consequências. Sem piedade, sem compaixão, sem consequências. Ou seja, o cara vai sofrer algo e dane-se as consequências, entende? Ou seja, eu penso que a partir daí a igreja quer acabar com o cara. É o que o vídeo tá falando, ok? Mente. Eu nem consigo imaginar, sabe, uma igreja, no caso, uma religião aqui, fazendo uma coisa dessa, cara. Ex-membros também descreveram uma prática chamada desconexão. Se alguém questionasse a cientologia ou tentasse sair, a igreja pressionava amigos e familiares, que muitas vezes também eram cientologistas, cortar totalmente os laços com essa pessoa. De um dia para o outro, muitos perdiam todos que amavam. O medo de perder a família fazia muita gente permanecer em silêncio e nunca sair, mas a pressão não parava por aí. Cara, como? Galera, como que conseguem fazer isso com uma pessoa? Do tipo, beleza, vamos lá, você que tá me assistindo, você tá na minha igreja. Eu viro pra você e falo, se você sair daqui, eu vou te tratar sem piedade. Pô, você vai ter que parar de falar com teus familiares. O que você vai mandar? Você vai me mandar pra onde? Pra que lugar? Percebe? O que eu teria que ter? Eu teria que ter alguma coisa contra você. Eu teria que ter alguma prova. Estilo Pediri, né? Que filmava as pessoas lá e tal. Se isso for a público, se a igreja realmente fazia isso, pô, na boa, Tom Cruise tem que ir pra outra religião. Troca, cara. Antigos membros relataram ser vigiados de perto depois de abandonar a igreja. Estranhos apareciam em suas casas ou locais de trabalho, tirando fotos e fazendo perguntas suspeitas aos vizinhos. Outros cara. Recebiam ligações ameaçadoras e mensagens intimidadoras, avisando para que não compartilhassem suas experiências publicamente. Esses métodos eram usados para amedrontar e silenciar qualquer um que tentasse expor a verdade. A cientologia não queria apenas calar as pessoas. Eu acho que isso não funcionaria no Brasil. Não sei porquê, mas eu acho que os Estados Unidos funciona porque é mais certinho. No Brasil, se chega alguém perto de vocês, na casa de vocês, na região de vocês, começa a tirar foto, você percebe que é o cara da igreja pra te ameaçar, cara, os caras vão tomar pipoco, vão tomar pavor, solta os pitbull em cima dos caras. Não tem essa. Por isso cientologia não existe no Brasil. Percebe? Não, tem certos locais que a cultura não permite esse tipo de atitude, sabe? Não dá, não combina. E que elas se sentissem isoladas, impotentes e com medo de falar. Outro grande vazamento revelou o complexo e caro sistema de filiação da igreja. O Anonymous expôs documentos mostrando como a cientologia pressionava seus membros a comprar cursos caríssimos. Lá ele, né? Pressionava seus membros. Prometendo liberdade espiritual e felicidade. O preço, porém, podia subir rapidamente para milhares ou até centenas de milhares de dólares, deixando muitos seguidores endividados e presos dentro do sistema. Algumas pessoas perderam todas as economias da vida, acreditando que estavam investindo em seu futuro espiritual. O Anonymous também expôs as táticas. Eu já ouvi falar isso mesmo num documentário de cientologia, que a cientologia é uma religião meio pay to win, assim. Eu também já vi isso. E pra você ir conseguindo mais benefícios dentro da igreja, você tem que ir, tipo, consumindo mais conteúdos que são mais caros, um negócio meio estranho. Você vai subindo, né, vai escalando dentro da igreja, e pelo que eu tinha visto, ok? Não tô dizendo que isso é verdade, o que é real, mas pelo que eu tinha visto, você subia alguns degraus, mas você não conseguia voltar. Não dava pra recuar. Não tinha downgrade, só upgrade. Se quisesse sair, complicava. Aí pode ser daí que faz sentido aquela regra que a gente viu antes, ligado a isso que você falou agora, sabe? De você não pode sair, que, tipo, não pode se tornar um inimigo do grupo, na verdade. As legais agressivas da cientologia descobriram planos internos, mostrando que a igreja usava processos judiciais não apenas para se defender, mas para intimidar críticos e silenciá-los. Ex-membros contaram que a organização perseguia incansavelmente qualquer pessoa que ousasse desafiar a sua reputação, enchendo-as de ações judiciais caras e impossíveis de sustentar. Mas talvez o vazamento mais chocante e bizarro de todos tenham sido os materiais secretos da Tetan. Eu acho que é assim que se fala. Aí, tá vendo, cara? Pô, aí é complicado. Pode vazar Tetan, entende, cara? Complica demais, cara. São os níveis espirituais mais altos da cientologia. Segundo os ensinamentos, se um membro pagasse o suficiente e alcançasse esses níveis avançados, ele poderia desbloquear poderes especiais e verdades cósmicas sobre o universo. Antes do vazamento feito pelo Anonymous... É o que você falou, pay to win. O cara paga pra poder ter acesso à verdade do cosmos, esse tipo de coisa. Cara, me desculpa, mas isso não é muito diferente de outras religiões, não. Eu vou ficar quieto. Pior que é, cara. De alto escalão havia tido acesso a esses textos. Nem mesmo os membros comuns podiam saber o que estava escrito neles até chegarem a esses níveis caríssimos. Quando o Anonymous publicou os documentos, o mundo descobriu as crenças profundamente estranhas escondidas no coração da cientologia. Eles falavam sobre civilizações alienígenas antigas e contavam a história de um poderoso governante extraterrestre chamado Xenu. De acordo com Cara, isso tá parecendo Dragon Ball, cara. Não dá pra levar fé numa parada dessa com esses nomes. Tetan, Xenu. Eu acho que o Akira Toriyama tava fazendo parte disso aí, cara. Pô, devia ser brother do Tom Cruise. Anos, Xenu teria trazido bilhões de seres. Olha o personagem, cara. Agora você vai dizer que não é inimigo do Bills.
Pô, pra mim é um deus da destruição. Perfeito, cara. alienígenas da Terra, os colocado ao redor de vulcões e os destruído com bombas nucleares. Os espíritos desses seres, chamados Thetans, teriam se prendido aos humanos atuais, causando infelicidade, doenças e emoções negativas. Os cursos caríssimos da Cientologia, segundo a doutrina, serviriam para limpar os seguidores desses espíritos alienígenas, libertando-os de seus sofrimentos. Ah, galera, vou te falar, é muito fácil você manipular as pessoas, cara. Eu gravei um vídeo no Casos Reais, que em breve vai entrar no canal do Casos Reais. Eu fui narrando o vídeo, né, cara, e eu fiquei impressionado. Eu vou resumir rápido aqui, bem rápido. Contava a história de um professor de história, em 1967, eu acho, que ele tinha feito um experimento para mostrar pra turma dele por que os alemães fizeram aquelas atrocidades contra os judeus. Ele fez com que todo mundo entrasse dentro de uma seita, entende? Ele fez com que todo mundo começasse a obedecer ele por aquela coisa. Ele gerou uma comunidade, fez através da disciplina, dos costumes, ele começou, a galera, ele inventou um sinal com a mão, e ele percebeu como é fácil manipular as pessoas. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem essa coisa de querer se sentir pertencente a algum outro grupo. O ser humano, naturalmente, ele se sente excluído. Entende? Então ele precisa de algo que se sinta em conjunto, que se sinta parte do coletivo, que se sinta aceito. É a sensação do pertencimento. Você pode perceber que as bolhas que existem em Twitter, as bolhas que existem que te atacam, por exemplo, atacam você que tá aí, eles atacam e eles vão comentar, eles falam entre si, porque eles sabem que vão afagar o outro, né? Por exemplo, vídeo resposta contra mim, né? Onde que vai acontecer? Os comentários, quando você vai no vídeo desses caras, os comentários geral, pô, me descascando pra caramba. Mas o que acontece se aquele comentário, se ele vai tentar descascar no meu vídeo? Não vai funcionar. Não vai ter like. É capaz de alguém falar que ele tá errado. Então ele prefere comentar lá na bolha dele, porque lá ele sabe que vai receber like, vai receber concordância. Isso é sensação de pertencimento. As pessoas escolhem essas bolhas. Então, cara, a Cientologia fazendo esse tipo de coisa, pra mim é isso, cara. É sensação de pertencimento. As pessoas vão lá. Então elas começam a manipular. De que forma? Como o professor fez. Olha, você tem que ficar aqui porque aqui a gente vai te dar a verdade do cosmos, esse tipo de coisa. Essa narrativa parecia absurda e inacreditável para quem estava de fora, mas para os membros que haviam dedicado suas vidas e fortunas à igreja, tudo isso era levado muito a sério. Os vazamentos não apenas envergonharam profundamente a Cientologia, como também levantaram uma questão inevitável. Por que ensinamentos espirituais tão importantes precisavam ser mantidos em segredo e exigiam quantidades tão altas de dinheiro para serem revelados? Ao mesmo tempo surgiu... Bom, para mim, galera, que para mim não deveria existir mistura entre a fé e dinheiro, ok? Essa é a minha opinião. É tipo comprar um lugar no céu, literalmente, né, cara? É tipo comprar um lugar no céu. Não deveria. Para mim, eu acredito em Deus. Eu não sou cristão, não conheço a Bíblia, mas para mim, Deus, se é como a gente imagina que ele seja, amor, ele tem que aceitar, ele tem que perdoar, entende? Não tem que vender um espaço no céu, enfim. Internos da igreja, oferecendo um raro vislumbre de como a Cientologia era estruturada e operava nos bastidores. Ficou claro que a religião planejava cuidadosamente suas estratégias para recrutar novos membros, controlar sua imagem pública e manter os seguidores sob rígido controle. Outro vazamento profundamente preocupante envolvia as alegações médicas controversas da igreja, documentos datados entre as décadas de 1950 e 1980, que mostravam que a Cientologia fazia recomendações perigosas à saúde sem qualquer base científica. A organização desencorajava seus membros a procurar médicos, promovendo em vez disso seus próprios métodos espirituais de cura, afirmando que poderiam tratar doenças graves apenas... A gente já viu isso acontecer em outras religiões também, né? Os curandeiros, esses caras que vão lá, recebem espíritos, saem fazendo cura. Não tô dizendo que, não vem me crucificar não, galera. Tô dizendo que funciona ou que não funciona. Só que eu prefiro um médico, entendeu? Do que um cara que tá recebendo um espírito, vira a cara, vira o olho, porra, arranca o olho do cara com a colher. Meu irmão, prefiro no médico, entende? Eu sei que vai ter gente chateada aqui, né? Mas, porra. Com aconselhamento religioso. Esses ensinamentos, obviamente, colocaram muitas pessoas em risco real, fazendo com que adiassem ou recusassem tratamentos médicos necessários. Mas eu não posso ser hipócrita. Tô lá, na reta final, fazendo hora extra. Os médicos não curaram, não conseguiram me curar? Porra, eu vou em qualquer lugar, cara. Ai, tem que tentar de tudo, né, cara? Eu faço qualquer coisa. Me leva no Dr. Fritz, qualquer um desses caras aí, cara, que vocês falam que vão curar. Eu vou. Algumas vezes com consequências trágicas. Mas a Cientologia não ficaria em silêncio. Diante da pressão crescente da exposição pública, a igreja decidiu contra-atacar. Mas até que ponto essa organização bilionária ia para proteger seus segredos? E o que ela estaria disposta a fazer para silenciar o Anonymous? O primeiro passo da Cientologia foi rotular o grupo publicamente como perigosos e cyberterroristas. A igreja divulgou comunicados descrevendo Anonymous como criminosos e representavam uma ameaça não apenas para a Cientologia, mas para toda a sociedade. Porta-vozes apareceram em programas de TV e rádio, afirmando que a Cientologia contra-atacou, tá vendo? Que os membros do grupo estavam envolvidos em invasões, assédios
assédio e outras atividades ilegais, a Cientologia queria que todos acreditassem que Anonymous não lutava pela liberdade de expressão, mas sim pelo caos. A Cientologia também atacou sites que hospedavam os documentos vazados, enviando notificações judiciais e ameaçando processar quem se recusasse a pagar o conteúdo. Alguns cederam por medo, e outros, como o Wikileaks, mantiveram os arquivos online, o que enfureceu ainda mais a organização. Mesmo com todos os seus É ruim do Wikileaks tirar arquivo só porque tem alguém ameaçando. Não vai mesmo. recursos, a Cientologia não conseguiu silenciar o Anonymous. A cada tentativa de intimidação, o grupo crescia ainda mais. O que começou como um simples ato de rebeldia digital se transformou em um movimento global. E no fim, tanto o Anonymous quanto a própria Cientologia nunca mais seriam vistos da mesma forma. Cara, mas percebe que no final das contas foi a própria Cientologia que fez esse alarde todo? Porque se deixasse o Anonymous fazer o que tivesse que fazer, cara, talvez esfriasse, talvez os caras não quisessem, sabe, dobrar a aposta, querer enfrentar, enfim. Mas os caras foram lá, dobraram a aposta, os caras da Cientologia, contra-atacaram o Anonymous, começaram a escalar essa treta toda, chamaram muito mais a atenção do mundo inteiro para a Cientologia, uma atenção totalmente negativa. De verdade, cara, eu não tenho o menor interesse em conhecer essa religião, tipo, menor interesse, cara, distância, inclusive. Não sei nem se esse vídeo aqui vai cair, se alguém da Cientologia vai chegar em mim, vai ter alguém me filmando aqui na minha porta. Se vier na minha porta, eu solto os crocodilos, hein? Vai levar minha sogra junto, tô falando. Cara, pior que eu esqueci o que eu ia falar agora. Beleza, não tem que falar nada, cara. Vou te falar, hein? Bom, temos perguntas de membros? Temos, cara. Então vem ser membro da gente aqui, galera. Clube de membros, assina o Clube de Membros da gente, manda pergunta que eu respondo em vídeo. Vai lá, Bruce. Na verdade, não é uma pergunta, é uma mensagem do Matheus Apolinário 6502. Ele mandou aqui: Peter, não é nem uma pergunta, mas sim agradecer. Eu e meu irmão sempre acompanhávamos seu canal juntos. A cada filme que lançava, já procurávamos seus vídeos para comentar. Não perdíamos nenhum vídeo. Você basicamente fazia parte da família. Infelizmente, há um ano, o câncer levou o meu irmão. Tive um desgosto por muita coisa, principalmente para assistir filmes. Mas eu vejo seus vídeos e me alegro, e vem aquela lembrança gostosa de amor. Eu te agradeço demais. Muito obrigado, meu amigo, e que você sempre seja feliz. Ô, Matheus, pô, essa mensagem me emocionou, de verdade, cara. Eu acredito realmente que o seu irmão ainda existe. Seu irmão tá em algum lugar ele tá lá. E provavelmente assistindo os vídeos junto com você, ou assistindo qualquer coisa junto com você. Eu sei que um dia você vai encontrar teu irmão, vai dar um abraço nele, maneiro demais, cara. Obrigado de coração. E obrigado ao teu irmão também, se ele esteja onde ele estiver. Esse comentário pra mim é o que vale meu trabalho, cara. É o que vale meu trabalho, é o que faz enfim, eu tô emocionado, porque isso é bacana demais ouvir esse tipo de coisa. Mas é o que faz eu vir aqui sempre, cada dia, rir, pô, ficar nervoso, às vezes chorar, às vezes me emocionar. Cara, é um trechinho do meu dia que eu tô junto com vocês, falando qualquer coisa, né, de forma aleatória. Isso aí que é uma montanha-russa de sentimentos de vídeo da gente aqui. É o que vai dando, que a gente vai vendo, a gente vai falando, a gente brinca, a gente zoa, a gente se ofende, a gente se irrita e a gente se emociona também. Matheus, obrigado de coração. E olha, cara, eu não vou dizer pra você que o tempo cura. Curar ele não cura. Minha mãe faleceu em 2020, nunca passou essa dor. Mas ele ameniza, né? Ele faz a gente esquecer, ele faz a gente pensar em outras coisas. Você vai ter coisas ainda na sua vida que vão, pelo menos, fazer você ter muita felicidade, entende? Sua família, seus filhos. Isso vai mexer muito com você, demais, cara. Tamo junto. Valeu, Bruce. Vou ficando por aqui. Abração. Valeu.